Atos capítulo 16, versículos de 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus onipotente, perfeito em todos os seus atributos e digno de toda a glória e sabedoria. Graças ao Senhor, porque em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Abençoe os ouvintes, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pelo poder iluminador do Espírito Santo, para que experimentem no âmago do Espírito a transformação radical, bem como a ação santificadora. E também a mim, que eu possa expor a Tua palavra sempre com dedicação e honestidade. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós temos dito que o primeiro volume de Lucas descreve uma acurada investigação de tudo desde sua origem, endereçada ao excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que ele tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, os atos no primeiro volume de Lucas são do Senhor Jesus no seu estado de humanidade e humilhação. Mas aqui nesse livro que estamos estudando, os atos do Senhor Jesus continuam no segundo volume de Lucas, só que no seu estado glorificado, porque é o Filho do Homem quem vem buscar e salvar o perdido. E esse texto trata exatamente disso. Nós vemos o Senhor Jesus buscando Lídia, abrindo-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então vamos considerar essa porção preciosa da palavra de Deus sobre o tema a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Em primeiro lugar, nós temos a circunstância histórica da viagem, onde eles chegaram ali de Troade, nos versículos 11 e 12. Em segundo lugar, nós vemos o alcance ou a atuação do trabalho que foi junto do rio, fora da cidade, no versículo 13. E em terceiro lugar, a pregação e o resultado do trabalho, nos versículos 14 e 15, que foi a conversão de Lídia e o batismo dela e de toda a sua casa. Nós lemos no versículo 11: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Nós vimos que Paulo, Silas e Timóteo se encontraram com Lucas no porto de Troade, ao lado da Ásia. Tomaram um navio e se dirigiram para o outro lado do mar Egeu, provavelmente pernoitaram na ilha de Samotrácia, região rochosa, mais ou menos no meio do caminho do mar Egeu, e de lá seguiram e aportaram em Neápolis, que significa cidade nova no grego, situada a cerca de 16 quilômetros de Filipos. Esse porto de Neápolis chama-se atualmente o Porto de Kavala, e dali caminharam por cerca de 16 quilômetros pela Via Egnácia, que era uma via importante de paralelepípedos e ainda hoje está lá, gasta naturalmente pelo tempo. Eis aí a primeira cidade da Europa citada no livro de Atos, que foi Filipos. É-nos dito no versículo 12, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. A província romana da Macedônia era dividida em 4 distritos importantes, e Filipos era uma das 4 maiores cidades da Macedônia. Depois vinha Tessalônica, a capital da Macedônia, Apolônia e Anfípolis. Filipos tinha esse nome por causa de Filipe da Macedônia, que era grego e pai de Alexandre o Grande, que conquistou aquela região no século III a.C. Como eu disse, foi a primeira cidade da Europa registrada aqui no livro de Atos.
Com essa expressão Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, era porque Filipos foi designada para veteranos de guerra que moravam lá como um prêmio pelos serviços militares com direito à cidadania romana, onde eram isentos de impostos. Era uma cidade militar com veteranos soldados romanos. No final do versículo 12, disse que permaneceram lá em Filipos alguns dias e nada. Era cidade romana e militar, e não há indícios que havia uma sinagoga naquela cidade. O quórum mínimo para se estabelecer uma sinagoga era de 10 homens. Podemos imaginar se os missionários não ficaram decepcionados, porque eles chegaram a sair da cidade. Cadê o varão macedônio que apareceu a Paulo em uma visão na qual estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos? Não havia nenhum varão macedônio ali em Filipos. E no versículo 13 é nos informado que no sábado eles saíram da cidade para junto do rio, onde lhes pareceu haver um lugar de oração. E assentando-se ali, falaram às mulheres presentes naquele local. Como não havia sinagoga, então eles acabavam se reunindo em lugares abertos e nas casas de uma forma informal. Provavelmente obtiveram informações que havia reunião ali na beira do rio e não havia homem nenhum. E foi aqui para as mulheres que o evangelho foi anunciado pela primeira vez em solo europeu. No versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Observe que não foi para o varão macedônio, mas para uma mulher de Tiatira, ou seja, de outra região, do outro lado, na Ásia Menor, de onde Paulo tinha vindo. Tiatira era uma cidade produtora de tintura, fazendas, tecidos. Há registros históricos de haver em Tiatira uma certa associação comercial, uma espécie de sindicato dos tintureiros. Os trajos tingidos de Tiatira eram bastante valorizados, admirados e exportados no mundo inteiro. E Lídia provavelmente vendia ou representava algum tintureiro que comercializava as vestes com um tipo de tintura, isto é, púrpura, que era um material corante de um vermelho escuro, muito apreciado pelos militares romanos que usavam nas suas túnicas e roupas para adquirir mais dignidade. É registrado acerca da púrpura dos reis e da púrpura dos cardeais. Portanto, era um bom mercado e o comércio de Lídia certamente era próspero. É-nos dito no versículo 14 que Lídia era temente a Deus e escutava Paulo. Lídia aceitava a religião de Israel do Velho Testamento, mas não participava dos cultos, porque era uma mulher gentia. E ela com muita atenção escutava. No grego escutar, akouo, dá a ideia de prestar muita atenção considerando as palavras de Paulo. E o resultado disso é que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor aqui traz a ideia de que era Jesus Cristo. E assim temos a primeira mulher convertida da Europa, Lídia. E finalmente nós temos o resultado do trabalho missionário descrito aqui no versículo 15. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui, Lídia e seus filhos foram batizados. Neste capítulo, veremos que o carcereiro foi batizado e todos os seus. No capítulo 18, versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Era natural antigamente que os filhos também fossem batizados. O batismo é um meio de graça designado e empregado por Cristo para comunicar os benefícios da redenção ao seu povo. Não há virtude ou eficácia na água e nem na pessoa por quem o batismo é administrado. A eficácia santificadora do batismo se deve unicamente à bênção de Cristo, à operação do seu Espírito. E há aqueles que os recebem pela fé para testemunhar.
nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distingui-los dos que estão de fora. Portanto, o batismo é um meio de graça ordenado por Deus e operado pelo Espírito Santo na vida do crente, produzindo frutos e crescimento espiritual e dando a ele capacidade para viver com maior vigilância. A maneira como se batiza não é essencial, mas sim a aplicação da água na pessoa a fim de que o ato seja significativo, ou seja, a purificação da alma. Com base no mandamento de Cristo, todos aqueles que têm fé, sendo batizados com o Espírito Santo, isto é, nascidos de novo, deverão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devem pertencer a uma igreja visível, deverão ter um competente conhecimento do Evangelho, bem como sua fé nele, além de ter uma conduta digna, renunciando ao mundo, à carne e ao diabo. Os sujeitos do batismo são aqueles adultos que, inteligente e voluntariamente, professam a fé em Cristo, prometendo solenemente sua adesão a Ele, prestando-lhe obediência e entregando-se ao seu serviço. Alguns fazem objeção ao batismo infantil, alegando que as crianças são incapazes de fazer a profissão de fé de forma inteligente. Elas não têm discernimento. Mas e os meninos que eram circuncidados com 8 dias, tinham algum discernimento? Deus prometeu a Abraão, quando recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que abençoaria todas as famílias da terra. Abraão foi um pecador salvo pela graça por meio da fé. Deus constituiu a circuncisão como símbolo da salvação, e esse símbolo deveria se estender também aos filhos de pais crentes e aos adultos que criam na religião, mas não pertenciam ao povo de Israel. Assim, a circuncisão, bem como o batismo, são sinais pertencentes à salvação, purificação ou limpeza espiritual da imundícia do coração. O batismo é a continuação e o cumprimento da circuncisão. Ambos são sinais externos e símbolos que nunca garantiram a salvação. Quando alguém professava a fé no Deus de Abraão, confiando nele, era circuncidado no Velho Testamento. No mesmo sentido, é batizado no período neotestamentário. Paulo relacionou a circuncisão com o batismo em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Se a circuncisão era o símbolo externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade ou família dos crentes, cuja ordenança se estendia também aos filhos de 8 dias, por que negar tão sublime bênção aos nossos filhos, desobedecendo ao mandamento do Senhor? Acaso Abraão refutou a Deus, contrariando a circuncisão, alegando que os pequeninos não poderiam professar uma fé inteligente? Claro que não, mas Abraão obedeceu. Pedro confirma que a promessa inclui as crianças em Atos 2, 38 e 39, dizendo: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Paulo reconhece a posição dos filhos como santos, quando pelo menos um dos pais é crente, em 1 Coríntios 7,14. Toda a casa de Lídia, do carcereiro de Filipos e de Estéfanas foram batizados. Jesus disse que as crianças pertencem ao seu reino. Deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Portanto, grandes bênçãos colhe do Senhor quando os pais crentes batizam seus filhos, pois contribui de forma enorme para a unidade cristã. São promessas de Deus que os filhos fazem parte da aliança. É um compromisso dos pais com Deus e uma promessa de que haverão de ensinar a Bíblia com bom exemplo, orar com eles, criar com disciplina e correção,
levá-los à igreja a fim de que sejam expostos à pregação do evangelho, aos louvores, aprendam a prestar o culto público ao Senhor. E no final do versículo 15, nós temos o pedido de Lídia aos missionários que rogou-lhes dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E constrangeu os missionários a isso. Eis aí a primeira igreja estabelecida na Europa, a casa de Lídia. Provavelmente ela ficou viúva e continuou com os negócios do marido. Era uma boa contribuinte para a obra de Deus. E quais as lições que daqui podemos extrair? Em primeiro lugar, é o Senhor Jesus quem vai buscar e salvar o que havia se perdido. É Deus quem justifica. É obra da soberana e livre graça de Deus. João Batista falou que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Romanos 9,16, Paulo disse: assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 10,20, Paulo confirma Isaías, dizendo que fui achado aos que por mim não perguntavam. Revelei-me aos que por mim não procuravam. Mateus 19, 25 e 26, os discípulos perguntaram para Jesus: mas sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus falou aos homens: isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Da mesma forma que ele disse na obra da criação: haja luz, da mesma forma o Espírito Santo disse: haja luz no coração de Lídia. A salvação é obra magnífica, estupenda, indizível da providência de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo não queria ir para Filipos. Nós lemos no versículos 6 e 7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então Deus manda as 4 pessoas para converter uma mulher. Em Filipos não havia nenhum varão macedônio. Não sabemos por que Lídia estava lá e não em Tiatira. Deus põe pessoas à nossa volta soberanamente, e por isso devemos aproveitar as oportunidades. Por outro lado, a soberania de Deus e a salvação que somente a Ele pertence não entra em choque com a responsabilidade humana. Nós temos a responsabilidade como os missionários tiveram e como a própria Lídia. Paulo teve que aceitar sua vocação, sair de viagem missionária, confirmou as igrejas na Ásia Menor, nas quais havia pregado o evangelho antes, teve que obedecer à visão do Senhor, não ficou parado e nem decepcionado por não encontrar o varão macedônio em Filipos ou grupo de varões. E Lídia também. Observe que ela era temente a Deus, era sábado, ela não estava trabalhando, mas sim orando, cultuando a Deus na beira do rio e escutando Paulo com muita atenção e diligência. Que grande Salvador nós temos e como ele tem um amor especial pelas mulheres, que eram proscritas na época pela sociedade machista. Essa é a lição principal do texto. A soberania de Deus não entra em choque com a nossa responsabilidade. Que Deus nos dê a graça de sermos cristãos responsáveis, quer seja no tocante à santificação e no serviço prestado ao Senhor para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe. Amém.